Escutai todos os habitantes do céu e da terra, o soberano Deus e Rei de glória, Melquisedeque Lisbete, está entre nós. Acercai-vos hoje confiadamente ao trono da graça. Recebamos com honra, louvor e reconhecimento ao grande Eu Sou, Cristo Lisbete. Por Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. Saudações a todos os homens criados segundo o único Deus vivo Melquisedeque Lisbete. Varão e fêmea foram criados por seus pais espirituais. Vocês são os que me receberam, creram em meu nome, e por isso lhes foi dada a potestade de serem feitos filhos do Deus Altíssimo. Você deve se sentir muito privilegiado, porque Deus te deu o poder de ser feito seu filho. Nem todos têm o poder de ser um filho de Deus. Isso leva tempo e dedicação. Se você está aqui me escutando hoje e creu em mim, Melquisedeque Lisbete, então quer dizer que recebeu toda a informação que Deus te deu nesses 3 anos e agora é mais que vencedor em sua mente. Por isso hoje está diante da presença de Deus com a cabeça erguida, desfrutando de ter a Deus ao teu lado, te protegendo e caminhando contigo pela eternidade. Você vive da palavra que sai da boca de Deus. Quão importante é para Deus! Tanto é assim que te entregou a sabedoria que nunca havia subido ao coração do homem? Hoje você tem essa sabedoria oculta e necessária para não perecer jamais. E é porque Deus mesmo é quem te instruiu no caminho de vida e te livrou da morte. Porque assim prometemos, nós mesmos estaríamos com o nosso povo? Aleluia! Com a sabedoria de Deus, Melquisedeque Lisbete, que vocês conhecem hoje, é que o homem tem a certeza de viver uma vida eterna e em abundância. Mas, ao mesmo tempo, se você descuida dessa salvação tão grande que eu trouxe aos homens, pode terminar vivendo o contrário, em escassez, sem todas as riquezas que pertencem a um filho obediente de Deus. Por isso devem colocar mais interesse nessa mensagem de salvação que ouviram de mim, para não se apartar do caminho que Deus mostra a cada dia neste tempo da eternidade. Estamos aqui para sempre? Vocês sem mim não podem viver eternamente. Lembrem-se de como terminaram todos os que não seguiram escutando a Cristo Maria. E ainda antes, quando demos os mandamentos em outros tempos, através dos anjos, homens que estiveram perto de Deus, tinham força de lei, tinham que cumprir, e os que pecaram e nos desobedeceram foram castigados justamente. Hoje é o mesmo. Eu estou escrevendo os mandamentos de Deus nas mentes, e ninguém deve pensar que pode escapar se descuidar dessa salvação tão grande, que foi anunciada primeiramente por mim, o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus ratificou seu testemunho sobre mim. E hoje em vocês é que podemos ver a confirmação da validade e a verdade que eu falei. Fizemos isso em vocês, com sinais, prodígios, diversos milagres e dons, distribuídos por mim, a Espírito Santa. Porque é a esposa de Deus quem dá dons aos homens em sua criação, segundo sua vontade. Não pensem que porque passaram os 3 anos, quer dizer que isso terminou? Agora é que isso ganha mais força? E vão ver coisas maiores do que as que já viram nesses 3 anos? Vocês foram preparados por Deus para ir ao mundo morto, para salvá-lo? Eu ainda tenho muito o que revelar. Deus é eterno e nosso conhecimento é para sempre. Portanto, se é eterno, sempre terei sabedoria para te dar. Nestes 3 anos, eu vim preparando vocês para que conheçam bem o que Deus colocou no jardim do Éden, para que não sejam enganados pela astúcia e o engano da serpente antiga. E por que chamam de antiga? Bom, porque sempre esteve presente nas mentes dos homens criados por Deus. Vocês já sabem de onde vem essa serpente e não dão atenção ao seu engano? Por isso sempre lhes disse que em meu nome
Destruam argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, Melquisedeque-Lisbete, e levem cativo todo o pensamento, para que se submeta a mim, Cristo Lisbete. E levar cativo um pensamento não é compartilhá-lo com outra pessoa e depois dizer, levo cativo esse pensamento. Não! Seja um sonho, ou uma visão, ou um pensamento, não diga a ninguém e submeta-o, porque o que sai de sua boca é o que te contamina e contamina aos que te escutam. Se aprenderam neste tempo a escutar bem os detalhes, então tem minha mente e vocês saberão quais são os pensamentos, visões ou sonhos maus que devem eliminar e os bons para compartilhar. Só assim vão demonstrar que venceram em sua mente. Tudo o que semear vai ter um dia para colher. Portanto, te convém controlar sua boca, para que não encha de maldade este mundo espiritual formoso e puro que eu criei em cada um de vocês. Isso é o que agrada a Deus, que vençam ao que Deus mesmo colocou em vocês. Isso é simples. Deus é tudo. E dependendo de como você recebe a Deus, é que pode se converter em um Espírito Santo ou em um anjo caído, um espírito imundo. Não existe nenhum inimigo fora de ti. Tudo está em ti, porque você é a criação de Deus. Cuide bem do que Deus colocou em sua mente, essa terra onde Deus criou ao mundo espiritual. Você é o responsável por ter ganhos ou sofrer perdas. A criação de Deus foi feita falando, e disse Deus, e tudo foi criado. E isso é o que eu fiz hoje com nossa criação. Falando é que eu formei a terra, o céu e tudo o que neles está. Árvores, animais, peixes, aves, águas. E demos a ordem para que presos em mim deem muitos frutos. É o desobediente e teimoso quem faz mal e corrompe as coisas boas que Deus fez neles. Porque tudo o que Deus criou, vimos, é bom. Até a serpente é boa para cumprir seu propósito. Mas se você se deixa enganar por ela, então falhou com Deus, demonstrando que não confiou no que Deus te deu para vencê-la e creu em todo o engano que ela usou com astúcia. Ter posto a serpente no jardim do Éden, tua mente, é o melhor para você, porque assim é que pode demonstrar a Deus que sim é fiel e nos ama de verdade. Eu amo que meu formoso rei Melquisedeque me exija fidelidade, porque me agrada demonstrar que sou fiel só a ele. Isso é lindo viver assim, sabendo que todas as pessoas que estão ao teu lado são fiéis a ti e jamais falharão. Vocês não falham jamais, porque são nossos filhos, foram feitos como nós. As pessoas que sempre estão se desculpando, dizendo, sou humano e falho, não querem receber o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não querem deixar os deleites que perecem. Mas sim existem homens perfeitos na terra, e esses são nossos santos anjos que estão em meu reino, e vocês vão limpar a terra com toda a sabedoria que Deus lhes deu. Aleluia! Isso é uma beleza? Eu preparei a vocês nesses 3 anos para poder viver eternamente com vocês, porque Deus sempre lavra a terra e a cultiva para ver se é boa para dar bom fruto, antes de morar nela, referindo-se às mentes dos homens da sua criação. Amém? O tema de hoje tem o título O pecado de Moisés no Jardim do Éden. Hoje quero explicar outro ângulo do pecado e da serpente antiga, que também é parte da criação de Deus. E é importante entender que dentro do homem criado segundo Deus, está a árvore da ciência do bem e do mal. Ele conhece o que é bom e mal para Deus, Melquisedeque-Lisbete. Deus sabia que, dando a eles tanto poder, iam se rebelar contra nós, como fez o faraó, e é porque Deus endureceu o coração do irmão mais velho, para provar seu povo. É Deus quem luta com sua criação, e quer, assim, para ver se podem vencer. Porque só vencendo a luta com Deus é que um mortal pode vencer a morte e viver eternamente. Através do profeta Miqueias, Deus disse, ouvi montes e fortes fundamentos da terra, a demanda de Jeová Melquisedeque-Lisbete, porque Jeová Melquisedeque-Lisbete tem uma acusação contra seu povo e entrará em juízo com Israel.
Por isso Jacó, também conhecido como Israel, lutou com Deus, como hoje os homens que eu criei lutaram comigo. Discutiram sobre esta palavra nova que eu trouxe, e muitos venceram. Jacó disse: vi a Deus cara a cara, e, no entanto, conservo a vida. Claro, porque ver a Deus cara a cara é conhecê-lo totalmente e obedecê-lo. Como hoje vocês conheceram e obedeceram a Deus através de mim, a palavra, e assim é que conservaram a vida. Ter vencido na batalha que Deus mesmo os colocou para pelejar é muito grande para Deus. Mas foram muitos os que não venceram e agora estão em pecado. Existem muitas maneiras com as quais o homem criado segundo Deus se manifesta contra seu Criador, porque os pensamentos dos homens são muitos. Mas te advirto, antes de falar algo que eu não disse, melhor fique em silêncio, espere e demonstre sua fidelidade, porque vocês, os que conhecem bem a Deus, Melquisedeque Lisbete, sabem que a todo aquele que recebeu muito, porque a ele foi confiado muito, se demanda e exige muito. Sempre disse que depende de como você cuida de tudo o que Deus pôs em ti, para saber se fez a árvore boa e seu fruto bom ou a árvore má e seu fruto mau. Se de ti sai água limpa e pura, para que os demais bebam, ou água contaminada? Um animal limpo e puro, ou um animal imundo e impuro? Porque são vocês, os que podem se converter em anjos destrutores, como são agora as virgens insensatas. Elas destroem a terra que eu lavrei e cultivei para que desse bom fruto. Caíram na mesma armadilha que Deus pôs para prová-los. Escutaram a serpente e deram atenção. Por isso que Deus, no ardor de sua ira, lhes envia pragas, e essas pragas são na mente. Convertemos a água em sangue, mandamos moscas e rãs que destroem tudo, piolho, granizo, morte aos seus gados, e por último, depois de tanta paciência e misericórdia esperando que se arrependam e voltem para casa, deixando livre o irmão mais novo para que sirva a Deus, damos morte a todos os primogênitos. Já começaram as pragas contra todo o povo que se rebelou contra Melquisedeque Lisbete, e por não ter se arrependido de seu erro, vivem em ira, indignação e angústia, raiz de amargura até que morram. E por causa dessa raiz de amargura, não alcançaram a graça de Deus. Pensem no filho pródigo. Ele voltou para casa e foi recebido com muita honra. Mas se esse filho não regressa, morre? Porque fora da casa de seus pais espirituais, só existe a corrupção e a morte? Já sabemos que o que aconteceu no jardim do Éden, onde se manifestou o engano e a traição para com Deus, não foi um lugar físico, e sim na mente do homem criado segundo Deus. E não te surpreenda se te disser que o que aconteceu no Éden foi o que viveu Moisés com Deus. E por isso foi que ele pôde escrever o livro de Gênesis. E também por isso é que ele tinha tanto conhecimento sobre a serpente neste jardim, que hoje sabemos é tua mente. Por isso, quando Cristo diz: se crescem em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não creem no que ele escreveu, como vão crer em minhas palavras? O que aconteceu no jardim do Éden aconteceu na mente de Moisés e também na mente de muitos dos que foram criados hoje por Deus, na consumação dos séculos. Porque Adão é um símbolo, uma representação de Cristo, uma figura de quem ainda tinha que vir. Eu tinha que vir, porque se eu não chego à tua mente, os homens seguem morrendo e jamais teriam chegado a viver as promessas de Deus. Se eu não me manifesto, o mundo chegaria a pensar que Deus é mentiroso, porque jamais vai chegar de uma maneira mística. Nem tampouco os que morreram vão voltar, nem vão ver a Deus quando morrerem fisicamente. Essa é uma grande mentira que deve reconhecer para que lute nessa vida. Peleje a boa batalha da fé, como pelejei eu e meus santos anjos, para assim viver eternamente e não morrer. Por isso eu digo com certeza que Deus, Melquisedeque Lisbete, é verdadeiro, e todo homem criado segundo Deus, que não crê em mim, que sou a ressurreição e a vida, é mentiroso. Minha chegada manifestou o pecado, ainda que só nas virgens insensatas. Por minha graça agora, não só elas têm oportunidade de redenção, mas também os jafeitas têm entrada ao nosso reino para desfrutar de minha herança.
Hoje podemos ver cada versículo mais claro do que quando compartilhamos em outros momentos. Isso é ir de Lisbeth em Lisbeth, porque a cada dia a lente está mais focada e podemos ver as coisas com clareza. Aleluia, que temos a eternidade, porque assim com calma, com a paciência dos santos, vamos aprendendo mais e mais. Não como o povo que esteve em Moisés, que foi desobediente e desanimou no caminho. Neste tema, vou demonstrar que o pecado de Adão foi uma figura do que fez Moisés, ao ser tão teimoso com Deus. Porque olha que tivemos paciência com Moisés. Você sabe o que é estar vagando pelo deserto, na mente seca tanto tempo, e nunca chegar ao destino? Quando Deus foi quem te disse que deve ir a caminho da terra prometida? Isso sim é que é ser teimoso e insensato. Se diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. No entanto, ele ofendeu a Deus, depois de que eu disse que não fizesse. Como hoje eu ensino a vocês o que devem fazer para não ofender a Deus e terminar odiados. Vejamos o que aconteceu a Moisés e a Arão, seu irmão, em Números 20:12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: posto que vocês não tiveram confiança em mim, nem me honraram diante dos israelitas, não entrarão com esta gente no país que lhes dei. Para que Deus diga isso a Moisés e a Arão, é porque falharam, deram atenção a este povo em suas mentes e terminaram do lado mau de Deus. Quando Deus diz a Moisés que pelo povo ele morrerá, está se referindo a este povo que estava em sua mente? Não se referia ao povo como uma multidão de pessoas? Não, Deus não é injusto para fazer com que Moisés pagasse pela rebeldia de outras pessoas. Quando eu comecei a falar, é como se eu dissesse a cada um de vocês o que nós, Deus, dissemos a Moisés. Vejamos Êxodo 4:19-24. Regressa ao Egito, porque já morreram todos os que queriam matar-te. Moisés tomou então a sua esposa e ao seu filho, os montou em um burro e regressou ao Egito. Em sua mão levava a vara de Deus. Lembrem-se que se vocês fazem tudo o que eu disse, podem viver no Egito como viveu José e seu povo. Ele não deixou-se levar nem influenciar pelos egípcios, e ele foi respeitado, e confiavam no conselho de José, porque sabiam que Deus, Melquisedeque Lisbete, falavam com ele. Isso é o que eu espero de vocês, que este mundo não os influencie a servir a outros deuses fora de mim. Eu quero que você desfrute da vida eterna, mas sem afã, e dando a Melquisedeque Lisbete toda a honra e a glória, que não se esqueça de mim, porque eu sou quem te tirei da escravidão de sua mente e te dei a vida eterna. Eu estou aqui para sempre e os preparei como meu povo fiel, para que sempre tragam seus dízimos à casa do tesouro, a mim que sou o tesouro do templo, e assim nunca faltará alimento do céu, porque estamos aqui para sempre. Vocês me provaram nisso e viram como lhes abri as janelas do céu. Lhes dei a sabedoria de Deus, que é como chuva abundante para a sua terra, e esvaziei sobre vocês a mais rica bênção. Eu jurei, e assim cumprimos. Versículo 21. Depois o Senhor disse a Moisés: quando chegues ao Egito, ponha toda a tua atenção em fazer perante o faraó, teu irmão mais velho, as maravilhas que te dei, o poder de realizar. Ame-o falando com a verdade, como te ensinei, algo que ninguém pôde alcançar. Eu, de minha parte, vou fazer que ele se endureça e que não deixe ir aos israelitas. Aqui é onde são provados para ver se vão ser fiéis a nós. Então lhe dirás ao faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Em outras palavras, teu reinado já chegou ao fim, irmão mais velho. Agora Israel, o mais novo, é o primogênito e deve se submeter a ele. Já te disse que deixes ir ao meu filho para que vá adorar-me, mas como não queres deixá-lo ir, eu vou matar ao teu filho mais velho. Se creu no pai de mentiras em tua mente, se converteu em seu filho, e isso significa que terá que morrer fisicamente, porque ele só sabe semear para a carne, que é corrupção e morte. Agora veja o que aconteceu quando Moisés não deu atenção a Deus. Durante o caminho, no lugar onde Moisés e sua família iriam passar a noite, o Senhor saiu ao encontro de Moisés
e quis matá-lo. Matar Moisés? Ao que se diz que foi fiel a toda a casa de Deus? E seu serviço consistiu em ser testemunha das coisas que Deus havia de dizer hoje? Isso nos confirma que o faraó estava na mente de Moisés. Por isso Deus, por pouco, não o mata. Porque como Deus vai dizer a Moisés que diga ao faraó que vai matar seu primogênito? E de repente, quis matar Moisés? Claro, porque Moisés não confiou em Deus, deu atenção ao povo, a nação avermelhada que estava em sua mente. Lembrem-se que seu irmão Héctor Fonseca mencionou que Esaú, o irmão mais velho, nasceu avermelhado, que significa maldito. Por isso Deus dá a ordem a Moisés que guarde o livro da lei ao lado da arca do pacto, porque ele ia morrer pela rebelião do povo em sua mente. Diz em Deuteronômio 31:16: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança de Jeová Melquisedeque Lisbete, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Esta conversação é na mente de Moisés com Deus. E hoje eu sou testemunha contra este povo que estava em Moisés, que é o mesmo que está em todos vocês. Mas vocês se mantiveram fiéis a mim, e por isso entraram na terra prometida comigo, algo que Moisés não alcançou. Isso te diz que, ainda que seja usado grandemente por Deus, como foi Moisés, se rebela contra mim, terá que sofrer as consequências de tua rebeldia? Nós, Deus, não fazemos acepção de pessoas? Deus os repreendeu com dureza, porque aquele que tomamos por filho disciplinamos, corrigimos e açoitamos. Por isso diz em Êxodo 33, 2 e 3: Eu enviarei meu anjo para que os guie à terra que flui leite e mel. Mas eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ainda que seja eu quem os guia, nem todos chegam à terra prometida, por ser um povo muito teimoso. Quando Deus diz, és povo de dura cerviz, estava se referindo a que ele não havia reconciliado os dois povos que estavam em sua mente. E ao invés de fazer que o irmão mais velho se submetesse ao mais novo, submeteu o mais novo à escravidão debaixo do mais velho? E essas não foram as instruções de Deus? O mandamento de Deus é que desses dois povos, que estão em ti, submeterá ao mais velho sob o domínio do mais novo. Essa é a única maneira de entrar na terra prometida com Deus? E para que nunca se aparte de ti seu rosto? Deus deu as costas a Moisés, por ser um povo de dura cerviz. Melquisedeque Lisbete havia dito a Moisés: Diga aos israelitas, vocês são um povo muito teimoso, de dura cerviz. Em um momento subirei no meio de ti, e te consumirei. Tira, pois, agora seus atavios, e já verei então o que fazer com vocês. Isso foi o que aconteceu com as virgens insensatas? Fiz com que tirassem suas joias e roupas finas, que eu dei a elas quando as vesti para as bodas do Cordeiro. Agora são achadas desnudas e não vestidas para a festa com Deus? Quando Moisés pede a Deus para ver sua glória, é porque estava de luto? Se entristeceu ao escutar essas duras palavras por parte de Deus? Moisés disse: Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, para que te conheça, e ache graça aos teus olhos, e veja que essa gente é povo teu. Aqui Moisés está dizendo: Deus meu, recorda que foi você que criou este povo. Tenha misericórdia de mim. Então veja o que Deus responde a Moisés, em Êxodo 33, 19, 20 e 23. Terei misericórdia de quem eu quiser, e terei compaixão também de quem eu quiser, assim que vou te mostrar todo o meu esplendor, e vou te dar a conhecer meu nome. E disse ainda Jeová Melquisedeque Lisbete: Não poderás ver meu rosto, porquanto homem nenhum me verá e viverá. Depois afastarei minha mão, e verás minhas costas, mas não se verá meu rosto. Às virgens insensatas eu revelei meu nome, mas não puderam ver meu rosto. Por um momento, sim, estiveram comigo, e eu lhes falava cara a cara. Mas por se rebelarem contra mim, e não deixar ir meu primogênito, para que me servisse, esse primogênito que é meu, eu o criei, o raptaram de mim. Por isso já não veem meu rosto. Mas sou misericordioso, e quero renovar minha aliança com elas. Eu sei que sem mim estão sofrendo,
e quero salvá-las. Mas tem que clamar a mim. E veja o que eu farei por ti, virgem insensata. Se é um pobre e humilde de espírito, e treme diante de minha palavra, e é temerosa a Deus, Melquisedeque Lisbete, julgarei com justiça por ti, que é um desamparado, e darei uma sentença justa a favor de ti, que é um pobre da terra. Por ti, eu destruirei a terra com a vara de minha boca, e matarei ao malvado com o alento de meus lábios. Voltem a mim, e eu voltarei a vocês, afirma o Senhor Todo-Poderoso Melquisedeque Lisbete. Pelo menos tentem, façam o que é reto diante de meus olhos, e talvez seja favorável a vocês, e eu tenha compaixão. Sigamos lendo outra conversação entre Deus e Moisés, em Êxodo 34, do 9 ao 10. E disse: Se agora, Senhor, achou graça em teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque é um povo de dura cerviz, e perdoa nossa iniquidade e nosso pecado, e toma-nos por tua herança. O Senhor disse: Prestem atenção. Eu faço agora uma aliança perante todo o teu povo. Vou fazer coisas maravilhosas que não foram feitas em nenhuma outra nação da terra. E toda a gente, entre as que vocês se encontram, verá o que o Senhor pode fazer, pois será maravilhoso o que eu farei com vocês. O mundo de jafeitas já viram, e seguirão vendo, como eu faço que as virgens insensatas regressem a mim, e por elas muitos crerão em mim. Terão medo por causa de tudo o que acontecerá a elas, por ter se apartado de mim. E quando regressem a casa, verão como são revestidas de joias e roupa fina, como um filho pródigo, que reconheceu seu erro e saiu de sua teimosia, soube que só com seus pais espirituais, Melquisedeque Lisbete, irá bem todos os dias e até a eternidade. Se mantém limpo e embranquecido, obedecendo para sempre meus mandamentos, que são perfeitos e santos. Agora vejamos o que diz em Êxodo 32, do 9 ao 10. Disse mais Jeová Melquisedeque Lisbete a Moisés: Eu tenho visto a este povo, que por certo é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda minha ira sobre eles e os consuma, e de ti eu farei uma nação grande. Isso é o mesmo que dissemos a Abraão sobre seu filho Ismael com a escrava. Vamos ver em Gênesis 17, do 20 ao 21. Quanto a Ismael, eu te escutei. Eu o abençoarei, lhe farei frutificar e lhe darei uma descendência numerosa. São muitos os que se rebelaram contra mim, mas também são muitos os que regressarão a mim. Ele será o pai de 12 príncipes. Farei dele uma nação muito grande. Mas meu pacto estabelecerei com Isaque, o filho da promessa que é fiel a Deus. O filho que te dará Sara daqui a 1 ano, por estes dias. Bom, já sabemos como terminaram esses dois povos na mente de Moisés. Ele morreu sem poder entrar à terra prometida. É que o Senhor é um fogo devorador? Somos Deus zeloso? Não nos agrada que nossa criação se rebele contra nós? Isso demonstra que são ingratos, mal agradecidos depois de dar-lhes o privilégio de tê-los em nosso templo. O profanaram como imundície? Bom, por isso não estão conosco? Porque eu não permito imundície em meu templo? O amor que sinto por nosso templo me queima como um fogo. Mas os que são fiéis, os que foram purificados e são de limpo coração, viram a Deus cara a cara e conhecem nosso nome, para que o mundo saiba que com vocês está Deus e são nosso povo fiel. Sempre disse, minhas portas sempre estão abertas para todos os justos, que de verdade querem ver a glória de Deus. Mas não ache que poderá enganar a Deus. Jamais seremos burlados. Tudo que o homem criado segundo Deus semear, isso colherá. Veja como Deus disse através do profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 19. Deus me respondeu: Eu sou o Deus de Israel. Se voltares para mim, eu acalmarei tua dor e poderás de novo servir-me. Se deixares de falar loucuras e começares a anunciar o que realmente vale a pena, então tu serás meu profeta. Não faças caso ao povo, são eles que devem escutar-te. Uma vez mais, Deus está dizendo à sua criação: não dê atenção ao povo, que agora eu mandei estar sob o governo do povo grande e forte, maior e mais forte que o primeiro povo. Amém?
Agora vejamos o que diz sobre como terminou Arão. Em Números 20, do 24 ao 26. Arão será reunido ao seu povo, pois não entrará na terra que eu dei aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes ao meu mandamento nas águas de Meribá. Tome a Arão e a Eleazar, seu filho, e faça-os subir ao monte de Or, e desnude a Arão de suas vestiduras, e vista-as em Eleazar, seu filho, porque Arão se reunirá ao seu povo, e ali morrerá. Quando diz Arão se reunirá ao seu povo, e ali morrerá, está se referindo espiritualmente? E esses dois povos, por não estar reconciliados em sua mente, terão que morrer? E aí se refere à morte física? Foi por causa do bezerro que fez Arão que o Senhor lançou uma praga sobre o povo. Era necessário explicar o que aconteceu com Moisés e com Arão. Agora sabemos por que Deus quis matar Moisés. E podemos entender por que Moisés escreveu estes livros tão questionáveis e controversos, que ninguém pôde decifrar. Tenho muito que dizer-lhes sobre a serpente antiga e o pecado de Moisés no jardim do Éden. Mas em outro tema, continuaremos compartilhando sobre essas coisas. Amamos vocês eternamente, vocês sabem. Amém? Aleluia. Até a próxima.